Então voltamos. Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu me chamo Ana Matos e hoje a gente vai falar, continuando aquele vídeo de antes, a gente vai falar sobre as 4 leis que regem a constelação familiar. Isso mesmo. Bom, a primeira lei é o pertencimento, onde todos pertencem ao sistema. Ninguém pode ser rejeitado ou excluído. Mas como que funciona essa lei, Ana? Vamos pensar. Se por acaso na sua família teve muitos abortos, teve muitos suicidas, pessoas que roubaram ou guardaram segredos, meu pai teve um relacionamento com uma outra pessoa antes de casar com a minha mãe, ou a minha mãe teve relacionamento com outra pessoa antes de casar com a minha mãe, essa pessoa não foi incluída dentro do sistema, ou teve um filho ou uma filha com essa pessoa, ou eu tenho uma sociedade com alguém e por algum motivo essa sociedade se desfez e não se desfez de uma maneira saudável. Então, isso tudo está dentro da lei do pertencimento. Por quê? A lei do pertencimento, ela simboliza, ela representa. Todos pertencem ao sistema. Ninguém pode ser rejeitado ou excluído. Ou seja, a partir do momento que você faz parte de um sistema, você tem um lugar. Esse lugar não pode ser tirado. É como se fosse uma lei. Não é como se fosse, é uma lei. É uma lei de quem chega primeiro. Bom, vamos pensar nos nossos pais. Seus pais veio antes de você. Seus avós veio antes dos seus pais e antes de você. Seus bisavós veio antes dos seus avós, dos seus pais e de você. Então, nisso já tem uma hierarquia que a gente vai falar na próxima lei. Mas eles pertencem ao sistema. Eles não são excluídos do sistema, ok? Então, tudo esse movimento de pessoas que vieram antes de você, elas pertencem ao sistema. E as histórias delas também pertencem ao sistema. E o que aconteceu com a vida delas também pertence ao sistema. Quando eu parei para pensar sobre isso, logo no começo, isso me deu um pouco de pânico, porque vocês imaginam, né? É muita história, é muita coisa que pertence ao sistema. Bom, vamos à segunda lei, que é a hierarquia e precedência, onde quem vem antes tem mais direitos sobre o sistema, quem vem depois tem mais responsabilidade sobre as próximas gerações. Então, meu pai, minha mãe, meus avós, meus bisavós, tataravós, então, todos eles têm um lugar importante no sistema. Eles são a parte, os ancestrais são a parte que dão a força para que o sistema cresça, certo? E os filhos, que são os descendentes, são o novo, são o novo movimento daquela família, são a extensão daquilo, né? É onde a força tem que ir da família, de trás para frente, para que aquele integrante da família possa ter sua família e assim perpetuar a família. Onde que geralmente essa lei pode ser quebrada dentro da sua vida e você nem percebe? Bom, muitas vezes um filho sai do interior, fez faculdade, fez curso, fez mestrado, fez curso de inglês, fez isso, fez aquilo, e os pais são analfabetos. Não vou dizer que todos, mas muitos deles se sentem no lugar superior. Então dizem assim, essa frase é muito comum na constelação, né? Eu vou salvar meus pais, ou eu vou cuidar dos meus pais, eu vou estudar muito para dar tudo que os meus pais precisam. Quando um filho faz isso, ele quebra a hierarquia, porque ele se sente no lugar maior do que o lugar dos pais. Nossos pais nos dão e a gente apenas recebe. Quando a gente se torna pai e mãe, a gente dá e nossos filhos recebem, ok? Não tem devolver para os pais. Você não devolve a vida para os pais. Você passa a vida para frente, ok? Bom, a terceira lei é a lei do equilíbrio entre dar e receber. Essa lei não se aplica com os nossos pais, porque nossos pais nos deram tudo, nos deram a vida. Eu não tenho que devolver nada para eles. Entende? Essa lei se aplica no casal, no relacionamento entre marido e mulher. Essa lei se aplica entre parceiros, empresários, amigos, sócios, qualquer relação que você tenha. É 50% de responsabilidade de cada um. Bom, se eu faço algo que você não gosta muito e você faz algo também que eu não gosto muito, por exemplo, uma traição. Quando há uma traição, geralmente a mulher, o homem fala assim, ela me traiu, foi culpa dela, né? E não, a constelação não vê dessa maneira, porque quando você trai alguém,
tanto a pessoa que traiu quanto a pessoa que foi passiva na história, que não foi a que traiu, ela também tem responsabilidade sobre isso. Com certeza ela fez alguma coisa que fez esse movimento se fortalecer. Eu vou explicar isso um pouquinho mais depois, porque eu vou explicar lei por lei e dar exemplos, tá? Por enquanto eu vou só fazer um apanhado de todas as leis. Então, a quarta lei, como eu falei anteriormente, eu incluí recentemente, então é a lei do tempo e espaço. Onde? Se você está no passado, ok? Se você está na vida olhando para o passado, você está se comportando como uma criança, você não consegue crescer. E se você está olhando para a sua vida no futuro, você está se comportando como Deus, querendo resolver algo que ninguém tem poder. Bom, vamos pensar. Eu não posso mudar o passado, eu não posso mudar, eu não posso adiantar o futuro, né? O que eu posso fazer? Viver o presente, pegar tudo que eu aprendi com o meu passado, com as histórias da minha família, da humanidade, e agora, nesse momento, fazer algo de diferente com a minha vida. Só que muita gente não consegue fazer isso. Então, dentro da constelação, e eu vou explicar um pouco mais essa lei na hora que eu estiver usando os bonequinhos para exemplificar, você vai perceber que muitas pessoas têm hoje 50 anos, 40 anos. Dá um exemplo disso. Por exemplo, a pessoa tem 45 anos, ou 50 anos, ou sei lá, 60 anos e ainda mora com os pais. Então, não tô falando de um processo de crise, não tô falando de um processo que a pessoa... Eu não tô dando um diagnóstico, eu tô falando de um comportamento. Bom, se você, aos 50 anos de idade, casou, aí volta para morar com os pais, porque não teve condições de manter uma estabilidade, você, em algum movimento dentro de você, tem a seguinte frase, né? Pode acontecer qualquer coisa que os meus pais vão me salvar. Então, esse é um comportamento infantil, certo? Porque se a gente fizer as contas, uma pessoa que está com 50 anos, os pais já não estão tão jovens. Então, você na vida dos seus pais seria, na verdade, um peso. Então, a constelação faz com que a gente pense sobre as atitudes que a gente está tendo e o que a gente está fazendo realmente com a nossa vida e com a vida de quem está ao nosso redor. Porque é um comportamento de qualquer maneira, você pode xingar, você pode reclamar, você pode tudo, mas é um comportamento egoísta. Você achar que sempre seus pais têm que fazer tudo por você. Isso é um comportamento infantil, tá bom? Então, no próximo vídeo eu vou dar para vocês, né? Aprofundar um pouquinho mais do que é as leis da constelação, dando exemplos com os bonequinhos, tá bom? Então fique comigo, curta o vídeo se você gostou, ou não curta se você não gostou, compartilhe, ative aqui o sininho e estamos aqui, tá bom? Um grande beijo, namastê!